Iniciaremos uma leitura agora do livro Nunca Pare de Lutar, da Ludmila Feber, uma cantora muito reconhecida nesse Brasil e que nesse momento já se encontra nos leitos do Senhor. Ela já faleceu. Mas creio que nós vamos aprender alguma coisa desse livro. Alguma lição nós iremos tirar desse livro. Algum testemunho valioso tem dentro desse livro. E nós vamos ler agora em nome de Jesus. E nós todos vamos aprender algo precioso aqui. Amém? Iniciaremos a leitura da introdução agora em nome de Jesus. A minha marca é a paixão pelo chamado. Eu sou apaixonada pelo chamado e pelo Deus que me chamou. Indesistibilidade. Esta palavra pode não estar no dicionário, mas é carregada de significado para mim, pois tem a ver com a minha história. Eu não desisto nunca, porém isso não quer dizer que eu não seja exatamente uma pessoa arrojada, ambiciosa, do tipo que não para até conseguir o que quer. Se havia uma fagulha disso em mim, as dificuldades que vivi no âmbito familiar contribuíram muito para apagá-la. Ao mesmo tempo, sempre senti que tinha um chamado muito forte a cumprir, e desde a infância fui focada em procurar ajuda às pessoas, nem que fosse um braço ou uma palavra de ânimo. Quando me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Sempre dava a mesma resposta. O que vou ser quando crescer, eu não sei. Só sei que quero ajudar as pessoas. Desde menina, outra palavra fez parte da minha vida. E esta os dicionários registram. Empatia. Faculdade de perceber de que modo uma pessoa sente ou pensa. Como está descrito no dicionário, mesclando sempre essas duas palavras, indesistibilidade e empatia. Encontrei o meu propósito de vida. Com minhas músicas e com meu ministério, como um todo, posso realizar tudo o que Deus sonhou para mim, com indesistibilidade e empatia, e paixão, muita paixão. As duas primeiras pessoas a quem me doei foram meus pais, mesmo quando não tinha idade suficiente, nem estrutura emocional, algo dentro de mim. Já era o Deus eterno falando ao meu coração. Tinha consciência de que alguma coisa precisava ser feita. Necessitava intervir naquela relação cheia de altos e baixos. Meu pai, Yuri, e um descendente de russos que nasceu na China. Certo dia, algo inesperado cruzou seu caminho. E toda a sua história foi dramaticamente transformada. Sua família, que já havia fugido do comunismo na Rússia, enfrentou novos problemas quando o regime socialista foi instaurado na China. Meu avô era dono de muitas indústrias. A família era muito rica, porque uma minoria chamada branca europeia detinha as riquezas do país. O socialismo tomou a China e a família do meu pai foi diretamente atingida. Tudo o que era deles, conquistado com muito suor e esforço, foi confiscado, sem poder retornar para a Rússia. Restaram-lhes um passaporte para o Brasil. Alguns pertences que conseguiram levar em poucas malas e umas joias escondidas em saltos falsos dos sapatos de meus avós. Uma fortuna construída com tanto esforço, laços familiares tão preciosos, sonhos. De repente tudo foi desfeito e deixado para trás. Meu pai, que tinha vários diplomas, um estúdio fotográfico montado e um círculo de amigos, viu-se obrigado a abandonar tudo e dar um salto no escuro, para dentro de um futuro totalmente improvável e incerto. Conhecedor de 5 línguas, o que não incluía o português, teve de trabalhar pesado e carregar sacos de batata nas costas no cais do Porto do Rio de Janeiro. Assim teve início sua nova vida aqui no Brasil. Mas as dores e as frustrações
nunca lhe roubaram a dignidade e a capacidade de reconstruir sua vida. Agora, deixe-me dizer algo. Acredito na soberania de Deus sobre nós e vejo como Ele transforma derrotas em bênçãos e vitórias. Foi aqui no Brasil que Ele conheceu minha mãe, Maria Helena, a qual tinha um background parecido com o dele. Filha de portugueses e espanhóis, ela havia morado 2 anos em Portugal e falava as 2 línguas, além de inglês e francês. Apesar das semelhanças na história de origem, eram seres completamente diferentes, com temperamentos muito fortes. Os 2 se amam até hoje, e assim permanecem juntos, mesmo tendo passado por crises terríveis, que foram produzindo feridas muito profundas, muitas delas não tratadas. Mesmo sem realizarem vários de seus sonhos mais íntimos, meus pais encontraram realização naquilo que a vida lhes proporcionou. E eu, que sou parte desse complô celestial, vim ao mundo para ajudar pessoas. Foi justamente na minha família que pude treinar a indesistibilidade e a empatia. Mesmo crescendo em um ambiente muitas vezes carregadas de briga e ânimos alterados, nunca faltou amor, carinho e dedicação. Fui, sou e sempre serei extremamente amada e cuidada por meus pais. Aos 7 anos, eu já escrevia cartas para minha mãe, falando sobre o valor dela para Deus, para nós e para seus alunos e amigos. Em meio a tantos conflitos, eu tentava motivar meu pai e minha mãe. Vi 2 pessoas tão nobres e de tanto caráter lutando sem trégua, tentando sobreviver, que busquei mostrar-lhes que a vida é bem maior do que as batalhas. É preciso torná-la melhor, porque só temos uma chance. No livro da vida está escrito que só temos uma vida para viver e depois a vida eterna. Vou sentir muito a falta deles quando se for. Outro dia, meu pai sussurrou em meu ouvido: "Vem me ver o quanto puder, porque sinto que estou partindo." Ambos estão no momento mais delicado da vida. Quero estar sempre muito perto, com o mesmo amor que eles sempre me deram, que vou sentir por eles para sempre. Então, quero viver o melhor nesta vida, na presença de Deus, porque nada poderia fazer depois, a não ser descansar em plena felicidade ao seu lado na eternidade. Quantas pessoas passam pela vida coberta de infelicidade? Mas vejo no exemplo de gente como meus pais que é preciso lutar para ser feliz e não desistir jamais. Por isso, viva o melhor desta vida. Não espere para depois. O dia de Deus é agora. Portanto, por mais insegura que eu tenha sido até aqui, cometo a ousadia de escrever, nunca pare de lutar, para contar um pouquinho da minha história, de superação e cura, sintetizada em muitas de minhas canções, e que se assemelha a tantas outras histórias de pessoas que estão lutando bravamente nesta vida. Escreva uma história honesta, límpida e o mais acessível possível. Certas virtudes são impossíveis de serem mascaradas. Honestidade é uma delas. Não se forja, não se força. É impossível mentir sobre ela. Especialmente em um livro em que as páginas vão desvendando passo a passo os aspectos da sua personalidade, em que cada capítulo revela um pouco daquilo que pensamos, sentimos e somos. Apesar de ser uma pessoa reservada, creio também ser transparente. Afinal, sou reservada, não misteriosa. Procuro resguardar minha privacidade e tento proteger minha vida e minha família de uma superexposição. Mesmo porque, como disse anteriormente, cada música é um verdadeiro desvendamento de momentos que já passei, de como já me senti sem cor, sem sabor, sem graça, sem brilho, sem nada.
Sim, minhas tão autobiografias, canções, desnudam as dificuldades imensas que muitas vezes quase me fizeram desistir. Eu canto as dores que sofri, os enganos que vivi, os encontros e desencontros, e até quando me perdi no meio do caminho. As músicas revelam meus fracassos e minhas decepções, minha necessidade de cura e a minha cura, enfim. Desvendo minha intimidade com o Eterno e minhas experiências com o sobrenatural de Deus. Eu canto os desertos que atravessei, as percepções que vou adquirindo sobre tantas questões, e os valores que vou agregando ao longo da vida. Minhas canções falam sobre o tesouro que são a família, o amor, a amizade e a aliança. Também sempre, cada uma de minhas canções finaliza com as respostas do céu para mim, as vitórias, os escapes e os livramentos que o meu Deus me deu. Eu canto com a força de uma fé viva, escancarando a certeza da esperança que não morre jamais. Assim é o que canto. Com a mesma paixão e o mesmo comprometimento, escrevo cada linha que compõe este livro. Todas as vezes em que sou abordada em algum lugar por alguém que tem uma forte experiência com Deus, eu com seu poder por meio do meu ministério, me sinto empurrada pelo céu para cantar ainda mais, compor ainda mais e deixar também em livros registros de possibilidades, milagres, curas e coisas fantásticas que acontecem sim na vida de qualquer um. Qualquer um, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do mais rico ao mais pobre, do mais comum ao que se julga mais especial. Todos temos um propósito divino, maravilhoso a ser cumprido, e eu absolutamente consciente disso, quero ter a certeza de que minha vida não passou ao largo da missão, mas que completei a carreira celestial que me foi posta. Quero ter o senso de dever cumprido, e de que nada que fiz e vivi foi em vão. Se este livro mudar uma só pessoa, já me sentirei feliz. Se Deus usar este projeto para alcançar você e mudar sua história, estarei satisfeito, porque é isso que dá sentido à vida. Não quero ser reconhecida como quem teve poder e fama, e sim como alguém que fez o bem, colocando pelo menos um tijolo de felicidade na vida dos outros. E se forem milhares de pessoas, minha alegria será completa, como procuro expressar nos versos desta canção. Para ti, Senhor, minha palavra é sempre, sim, eis-me aqui. Para ti, Senhor, meu coração chega a gritar de amor, dizendo, sim, olha para mim, eis-me aqui. Junto a ti, Senhor, posso ouvir as batidas do teu coração. Eu ouço em cada uma delas o meu nome e o nome de milhares de pessoas. De milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, milhares, milhares. Que o peso da tua glória venha sobre mim. Venha sobre nós o peso do teu coração. Venha sobre mim, venha sobre nós. Pois um dia te entregarei minha coroa. São milhares de milhares de milhares de milhares de vidas restauradas por ti. São milhares de milhares de vidas transformadas por ti. São milhares de milhares de famílias convertidas a ti, através do teu amor em ti, através do teu amor em ti, através de teu amor em ti. Um pequeno gesto de carinho e atenção, um sorriso contagiante de ternura, uma palavra doce que anima, um abraço por inteiro, e não por mera educação, pode mover as pessoas para longe de sua dor. Pode acalmar um coração atormentado. Recentemente recebi um telefonema em meu celular, mas não reconheci o número. Embora geralmente eu não atenda sem reconhecer que seja, por ser uma pessoa pública, resolvi saber de quem seria aquela ligação.
Do outro lado, uma mulher, aos prantos, falava em meio a tanto desespero que mal pude compreender o que dizia. Pensei primeiro se tratar de um trote, mas logo vi que era uma situação real de alguém desnorteada de dor. Procurei acalmá-la, falei para não desistir e jamais parar de lutar, fosse o que estivesse passando. Ela parecia tão debilitada emocionalmente que temi que estivesse prestes a tomar uma atitude impensada e dramática. Graças a Deus, ela foi se acalmando. O choro amenizou quase que por completo. Então perguntei-lhe se gostaria de encontrar-me no domingo à noite, em nossa igreja, onde estou quase todos os domingos. A princípio, ela relutou, alegando sofrer bastante com o diabetes e ter dificuldades em voltar tarde para casa em razão da distância e por morar em um lugar um pouco perigoso. Por fim, disse que faria todo o possível para ir, porque queria muito me abraçar e me agradecer. E sabia o quanto precisava buscar a presença de Deus e se submeter àquele ambiente acolhedor e atmosfera de cura e paz que reina na casa de Deus. Como havia lhe dito, ao longo de nossa conversa, que eu estava de saída para mais uma agenda de ministrações. Ela prontamente se despediu e me agradeceu por eu ter atendido o telefonema de alguém que eu não sabia quem era. E completou: hoje eu havia decidido me suicidar, mas a última coisa que tentei fazer foi ligar para você. Caso atendesse, eu atenderia como sinal do céu para continuar lutando, para não desistir de tudo. Para minha alegria, no domingo à noite, após uma reunião maravilhosa na igreja, e já quando não havia praticamente mais ninguém ali, ela se aproximou de mim, então se apresentou com um sorriso sereno. Nos abraçamos e nos comovemos, celebrando em silêncio sua coragem em permanecer firme na luta que estava enfrentando. Sei que aquela mulher tinha em sua mente e em seu coração um registro significativo de momentos em que, ouvindo minha voz através das canções, pode receber um abraço do céu, o consolo e o conforto em suas batalhas diárias. Na hora de maior dor e prestes a tentar tirar a própria vida, sua memória foi ativada e, de uma maneira sobrenatural, houve essa conexão entre mim e ela por meio daquele telefonema. Mesmo quando pensamos que nem Deus está olhando por nós, Ele mesmo cria um meio de se fazer percebido e revelar seu zelo em seu amor em uma linguagem pela qual possamos compreender que Ele está presente, que cuida de nós. É motivo de grande honra para um líder espiritual como o pastor a relação de confiança que as pessoas estabelecem com ele, a ponto de revelarem suas histórias de dores, dificuldades, perdas e limites, mas também de vitórias e de alegria. Com o aconselhamento pastoral, tenho sido edificada de maneira especial por essas lindas histórias de superação compartilhadas. Muitos pensam que sou uma líder motivacional, que vendo milhões de CDs, que observo meu olhar sereno, minhas forças e os êxitos que tenho tido. Sou poderosa e sem problemas, que eu estou acima do bem e do mal, em um lugar inatingível pelas tempestades da vida. Este livro aproxima de mim as pessoas que me conhecem, as que amam de me conhecer. As fará enxergar um ser humano que luta contra fraquezas que tem de vencer e fortalezas que tem de derrubar. Alguém que também passa por adversidades incríveis, lutas pesadas, angústias profundas, perdas dolorosas e que precisa continuar vencendo inseguranças e limites. Como todo mundo, meus fracassos são reais. E é somente quem fracassou reconhece o valor de uma vitória. Quem diz que nunca falhou, que nunca fracassará, está profundamente iludido. Nada nesta vida isenta de uma derrota. Bem-vindo ao clube. Quem diz que vencer sem nunca, ao menos uma vez, ter sido vencido,
não está falando sério. Está faltando com a verdade. O que nos faz vencer não é não fracassar, mas sim não desistir. Não desistir quando cai. Não desistir quando perde. Não desistir quando é ferido. Não desistir quando as portas se fecham. Não desistir quando o chão parece se abrir debaixo dos pés. Insistir quando as coisas dão errado. Insistir quando se é rejeitado. Insistir quando se erra. Insistir quando se é traído. Insistir quando tudo em nós diz desisto. Várias vezes passei por isso. É horrível, mas houve momentos em que a crise me sufocava de tal maneira que me vi declarando: chega, não aguento mais essa pressão. Não vou conseguir. Vou parar. Vou desistir. Mas simplesmente, como se pode ver, eu não consigo desistir. A força da indesistibilidade assume o controle sobre os demais sentimentos. E quando vejo, lá estou eu, de pé, sustentada pela graça divina, olhando para a frente, para o alto, para Deus, o autor e consumador da minha fé. O coração pulsando dos meus sonhos e do meu chamado, e por causa dele que vale a pena lutar até o fim. É por causa das lutas que nunca paro de lutar. Imperfeitamente perfeito. A terra não é plana e achatada. Também não é um ciclo perfeito. Ela tem relevos, altos e baixos, lugares secos e encharcados. Cores e texturas complexas, riquíssimas e das mais diversas, fazem dela uma das estruturas mais espetaculares da criação. Em suas imperfeições é bela, admirável, habitável, imperfeitamente perfeita. Assim somos nós, aos olhos de Deus, e de todos os que compartilham de um olhar saudável e cheio de misericórdia sobre o gênero humano. A velha lenda da lua de milhões de espermatozoides tentando ferozmente alcançar um só óvulo para que apenas um consiga romper todas as barreiras. Chegar na frente e vencer é exatamente a realidade da nossa história. Permanecer e se desenvolver por aproximadamente 9 meses nessa redoma refúgio que chamamos de útero materno é outro grande desafio. Quantos venceram tentativas de aborto? Quantos venceram a má formação? Quantos venceram a rejeição? Ali, antes mesmo de nascer, quantos venceram o cordão umbilical enrolado no pescoço? Fomos criados para vencer. E vencer quantas vezes for necessário. Se estamos vivos para contar a nossa história, estamos vivos para completar esta maratona até o fim. Até que o céu determine que é o fim. As lutas nos levam a conhecer a bondade de Deus, o seu favor, a sua misericórdia, o seu livramento. Nem que seja no último suspiro da vida. Não conheço quem não tenha sussurrado por ele. São as lutas que me fazem ver que Deus está acima das circunstâncias, acima das crenças, acima de mim, acima de todos, acima de tudo, mesmo que não tenha controle sobre várias situações. Se eu tão somente me entregar a Ele, as questões não respondidas agora terão resposta lá adiante. No capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o 4, a palavra de Deus diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. O livro da vida, como gosto de chamar a Bíblia, diz que Deus pairou sobre os caos que havia na terra e decidiu intervir na escuridão. Então Deus falou e pelo poder de sua palavra e pela palavra de seu poder fez a luz a partir da luz. Ele criou todo o universo e depois sua obra-prima, a qual a palavra viva diz ser a coroa da criação. Gente como nós,
criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Também está escrito que, para Deus, até as trevas são luz, pois Ele intervém sobre a escuridão em nosso coração. Ele lança luz sobre os lugares mais escuros de nossa alma. Sua luz desfaz a assolação ao nosso redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. É a partir do caos da minha, da sua, da vida de todos que Ele cria a luz e faz nascer todas as possibilidades. Sobre o caos de nossos limites e impossibilidades. É a partir do caos que Ele realiza os nossos sonhos. A cada luta Ele nos fortalece e ensina. A cada luta nos tornamos melhores. Não existe lutar só por lutar, e ninguém vem ao mundo só para sofrer, pois há tempo e propósito para cada coisa debaixo do céu. Deus não é injusto ou mau. O sofrimento tem seu propósito. O sofrimento também tem o seu valor. Jamais será em vão. Há um tesouro escondido por entre as costuras do sofrimento que passamos. Na Bíblia, encontramos a linda história de uma mulher que não podia ter filhos. E um dia, recebeu a visita de um homem de Deus. Ele lhe declarou que, em determinado tempo, ela viria a ser mãe. Ela guardou aquilo em seu coração. E, de fato, aquela promessa veio a se cumprir. A mulher estéril deu à luz um filho, que passou a ser sua alegria por vários anos. Certo dia, porém, o menino adoeceu e veio a morrer em seus braços. Desesperada, a mãe decidiu voltar àquele homem de Deus e no caminho foi encontrado pessoas que perguntavam como ela estava. Para todos, respondeu: vai tudo bem. Porém, tão logo chegou diante do profeta, pode enfim derramar a sua dor, a sua queixa e também a sua reivindicação. Meu filho está bom, vem comigo. Olhe para ele e devolve o meu filho à vida. Restitui a minha alegria. Aquela mulher conhecia o poder de um milagre. Não era ela a estéril que teve um filho? Da sua impossibilidade, viu realizar-se o que talvez fosse seu maior sonho: ser mãe. Quantas vezes a vida nos apresenta um quadro semelhante? Tornamos o alvo perfeito de um precioso milagre, mas de repente a flecha do inesperado nos atinge. Nós vemos novamente diante de algo impossível, de uma barreira transponível, de uma dor irremediável, de uma perda irreparável. O que fazer? A quem recorrer? O fim da história daquela mulher foi melhor e mais surpreendente do que o começo. Ela correu ao encontro do seu milagre. Ela não se distraiu com quem cruzou o seu caminho. Ela não se perdeu no meio do caminho. Ela concentrou toda a sua energia em chegar até aquela que profetizara acerca do seu filho. E diante dele, e de mais ninguém, expressou os seus sentimentos e seu desejo em ter o amado filho de volta. Ela percorreu um longo caminho até o profeta e suportou percorrer todo o trajeto de volta até o centro de sua perda. Diante do filho morto, mas ao lado do canal da fonte do milagre, creu, já não estava ali uma mulher desesperada e desamparada, mas alguém de braços abertos para receber um novo milagre. E recebeu, o seu filho viveu. No caso, aquele homem de Deus era o canal por meio do qual o milagre foi estabelecido e cumprido. Para nós, significa irmos ao encontro da fonte do nosso milagre, a presença de Deus, do Deus eterno, a palavra do Deus vivo. E ali derramamos o nosso coração, a nossa dor, a nossa súplica, e crer de braços abertos
que exatamente como aconteceu àquela mulher, assim será conosco, o milagre da vida se tornando milagre da ressurreição. Histórias de superação inspiram qualquer um. As minhas dores e as dores de outras pessoas. Ou mesmo experiências maravilhosas que vivo na presença de Deus. São a argamassa para a construção das minhas músicas. As canções que ouvi e recebi em uma visão espiritual. E o elemento do sobrenatural é essencial em todos os processos criativos que pulsam em mim. Sem ele, o meu amado Deus, não há inspiração em mim. Em compensação, meu relacionamento com Deus mantém meu radar criativo alerta. O que pode perecer num simples comercial de TV ou filme, tornando-se o ponto de partida que aciona uma sensibilidade em mim. Como se o painel no reino do Espírito se abrisse diante dos meus olhos. Por dentro, começo a ouvir uma melodia, e as palavras vão se cansando com ela. Nasce mais uma canção. Aguenta Firme, por exemplo, é baseada na experiência que tive quando assisti ao filme que conta a história de dois dos últimos sobreviventes resgatados nas Torres Gêmeas, em Nova York, no ano de 2001. A história daqueles dois policiais gravemente feridos, presos nos escombros dos prédios a 9 metros de profundidade, causou um imenso impacto em mim. E em determinado momento, já no final da película, tudo o que consegui fazer foi correr para meu lugar de oração e em lágrimas compor esta canção. Vi aquela história, um perfeito paralelo com o que acontece a tantos de nós. Aqueles homens que estavam ali no cumprimento de suas missões. Salvar vidas. Viram-se diante da morte, nem mesmo eles poderiam se salvar. Em meio a ferros retorcidos, corpos sem vida e demais destroços das torres. Lutaram desesperadamente para não perderem a esperança. E o que os manteve acordados e motivados foram a força e as palavras do ânimo, que é constantemente lançado um para o outro. No centro do caos, tornaram-se amigos, e quando um deles estava às portas de desistir de lutar, o outro gritou a expressão-chave: aguenta firme. Aguenta firme. Enquanto aquela dinâmica terrível acontecia lá embaixo, o milagre começava a se mover por cima de toda aquela destruição. Um soldado cheio da presença de Deus acreditou ter percebido uma direção divina para juntar-se às equipes de resgate local, porque seria usado para encontrar pessoas ainda vivas ali. Naquela altura, porém, a esperança era quase nula, quase zero, quase nada. Aquele homem de Deus não considerou ter chegado atrasado à missão. Aquele homem de Deus não desistiu da missão. Aquele homem de Deus decidiu obedecer à voz de Deus. Ele tinha uma determinação feroz e encarnou em um momento crucial a essência da esperança. Já ao cair da noite, junto a poucos voluntários como ele, caminhava atento sobre os restos daquela tragédia. Ouviu um som vindo de longe. Parou. Pediu silêncio. Ouviu novamente aquele som. Parecia o som de um cano. Gritou naquela direção. Das profundezas dos escombros, uma voz fraca, mas firme respondeu-lhe: aqui, aqui. O milagre nascia no meio do nada, no meio de caos, no meio do impossível, no meio da cinza, no meio da dor. Tudo por causa de um homem que soube ouvir no céu e obedecer. Tudo por causa de dois homens que souberam esperar e crer e ajudar-se mutuamente. Separados por destroços, aliançados pela mesma dor. 3 indesistíveis valentes de Deus. Acontecem situações assim com a gente, em que pensamos ser tarde demais para um resgate.
Tarde demais para o milagre. Temos o sentimento atordoante de que não há mais tempo nem saída. Acabou. Fim da linha. A esperança morreu. Olhe para a história como essa. Se Deus agiu na de outros, pode ter certeza, Ele verdadeiramente agirá poderosamente na sua realidade. Ainda é tempo. Há uma saída. Não acabou. Não é o fim da linha. A esperança não morreu jamais. Iremos entrar agora no capítulo 1. De que são feitos os milagres? É maravilhoso poder falar do amor de Deus, contar histórias de inspiração em que o divino se evidencia e é possível ter a certeza do sobrenatural. Recentemente eu reli o livro Ivan, o soldado cristão que enfrentou o terror policial soviético, escrito por Myrna Grant. O princípio da minha caminhada com Jesus foi marcado por relatos verdadeiros como esse, que trata de um soldado russo vivendo nos anos 1970, perseguido, torturado e assassinado dentro do exército por causa de sua fé. O impacto de sua história se mistura em mim com o fato de ser filha de um descendente de russo. Minha empatia foi imediatada. Ivan foi pressionado fortemente para negar Jesus, mas nunca cedeu. Não negou o serviço à sua pátria, mas jamais abriu mão de testemunhar até a morte sobre sua fé e o seu profundo amor por Deus. No meio das provas mais terríveis a que foi submetido, experimentou um nível do sobrenatural de Deus que ultrapassou a esfera pessoal, alcançando várias pessoas naquele lugar. Sua obstinação santa o fez cumprir até o fim o firme propósito de deixar uma marca do amor e do poder de Deus naquele lugar onde tudo parecia perdido. Seu sacrifício engrandece o gênero humano. Sua história não foi em vão e chegou até mim, cruzando o tempo e a língua, para edificar e consolidar ainda mais meu coração na presença de Deus. Nem a morte pode segurá-lo, pois o seu testemunho fala até hoje acerca de milagres, esperança, fé, amor de Deus. De que são feitos os milagres? Como eles acontecem? Quais são os seus ingredientes? Como atraí-los a nós? Essas são perguntas que me cercaram em uma tarde há poucos anos atrás, em meu quartinho de orar, que meu querido esposo construiu para mim em nossa fazenda. Sentada no centro dele, violão em punho, coração apertado pela angústia que vivia naquele momento, procurava em Deus as respostas para uma batalha pessoal que já durava mais do que todas as outras. Eu começava a dar sinais de desgastes e cansaço. Precisava de respostas e de um milagre. Mas até aquele momento, só ouvia o som de meus questionamentos. Só havia o silêncio da parte de meu Deus. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Meus olhos percorriam o ar, tentando ler algum bilhete do céu, deixando nas paredes de meu cantinho de oração. Não posso negar a frustração que senti por nada haver ali, além de perguntas, da angústia no peito e do silêncio de Deus. Mas foi assim que, mais uma vez, comecei a imaginar quantas pessoas estariam exatamente em uma situação como ela, como aquela, vivendo um momento semelhante ao que eu estava passando. Cada um com suas histórias, suas particularidades, porém igualmente emanados em sentimentos, questionamentos e dores. A canção foi brotando suavemente e sem esforço. E quando vi, nasci ali, da minha dor e do meu clamor, por um milagre, estes preciosos versos. De que são feitos os milagres?
são gerados ao vem pronto. Já de cara é preciso ter um encontro com o seu autor, Deus. Minha luta pessoal me levou a gerar em Deus não apenas um milagre pessoal, mas um clamor profundo que, em forma de canção, retrata o que queremos, e a composição da fórmula de um milagre ou a receita para um milagre acontecer. No momento do caos da luta interna, buscamos os milagres que vêm de Deus. Milagres realmente acontecem. E com minha música quis dizer: Deus, eu preciso de um milagre. Quando esse milagre vem, compus em cima da minha dor, sabendo que a dor não é exclusiva de ninguém. Cantei a minha dor, mas também cantei a minha fé. Cantei o meu apelo a Deus, de quem jamais me afastei. Cantei, quem sabe, o temor de todos os que foram torturados pela sua fé. Milagres. Quem não quer viver debaixo de milagres? Quem não quer ter uma história de milagres? Quem não quer ser um agente de milagres? Onde os milagres acontecem, é para lá que quero ir. É lá que preciso chegar. Apesar das experiências de milagres que já vivi, naquele momento eu estava tão desesperada em busca de uma saída que eu precisava dessa resposta o mais rápido possível. Quantas pessoas, assim como eu, por mais que conheçam o poder de Deus, em determinados momentos chegam a pensar que Ele se esqueceu delas. Por vezes, parece que existe uma ausência absoluta do Senhor. Parece que Ele se escondeu de nós. Eu conheço o amor de Deus, seu poder, sua graça. Sou grata e imensamente abençoado. Sei o quanto Ele é real, que Ele existe e o quanto Ele já fez por mim. Eu conheço e reconheço Deus na minha vida em todos os instantes. Mas naquele momento, como acontece com muita gente, parecia que Ele tinha me esquecido ali, no meio do fogo cruzado de uma grande batalha. O que o desespero faz? Embora soubesse que Ele estava presente, de algumas maneiras me sentia tão impotente e com um sentimento horrível de derrota, que eu só queria que o milagre caísse na minha cabeça. Deus, mova um milagre na minha vida. Essa era a minha súplica naqueles dias. Milagres acontecem até quando menos acreditamos. Quando pensamos que a vida financeira nunca vai se solucionar. Quando não vemos saída no casamento. Quando uma mãe tem um filho nas drogas. Quando a família se despedaça ao ver um filho morrer. Quando o desemprego é mais do que uma sombra. Mais uma dura realidade. Convivo com pessoas que superam tudo só pode ser por milagre. Penso sempre, por exemplo, em uma mulher que perdeu sua filhinha de 12 anos. Como ela superou aquele dia em que se viu abrindo o armário e cheirando a blusa da filha, na busca de encontrar seu cheiro, agora que já não pode mais abraçá-la. Eu me torno mais forte ao ver a superação das pessoas em suas tragédias. Eu sinto mais fortemente a certeza de que os milagres estão onde nascem e acontece a vida de cada um de nós. Milagres são feitos do que já não tem mais jeito. Nos tempos difíceis e das coisas impossíveis, os milagres nascem nas horas mais terríveis. São gerados sobre o altar de adoração. Assim como eu, muitos se desesperam em vários momentos da vida. E vieram até mim para contar suas histórias. Nesse momento, elas se misturavam. Dor e dor para qualquer um. Não existe uma dor maior ou menor. Dor não se mede nem se compara. Dor se sente e se respeita quando não está em nós, mas no peito de outra pessoa. É preciso ouvir as pessoas em suas dores, antes mesmo de querer aplicar-lhes o remédio. Às vezes até é preciso deixá-la gritar a dor, não sufocando seus gritos da alma. O processo inverso ao que tantos de nós já vivemos ao longo de nossa vida. Engolir as lágrimas, sufocar as dores, abafar os ressentimentos em uma travesseirinha íntima.
no meio cúmplice, meio amigo. Tudo isso pelo preço de nos mantermos politicamente corretos, com uma postura aparentemente equilibrada por fora, mas na verdade incorreta com nossos sentimentos, totalmente desalinhados por dentro. Cada história de vida compartilhada comigo, em detalhes de imagens e segredos, tantas vezes nítidos demais, tantas vezes dolorosos demais, promove em mim um sentimento profundo de respeito a cada uma delas. É simplesmente uma honra poder ser digno de confiança de um valente ser humano, a ponto dele abrir-me os portais de seu coração, expondo seus limites, e suas fraquezas, seus segredos e suas dores. Seja em um momento bem particular de aconselhamento ou nos e-mails que recebo, bem como abordada por gente tão querida nas ruas, nos locais por onde passo, em qualquer lugar deste planeta, desejosos de contar-me suas tão marcantes histórias e levando-me a reconhecer seus testemunhos. Eu me fortaleço com isso e me sinto o ramo dos ramos, ao saber que posso ajudá-las de alguma maneira. Existe ainda algo que definitivamente constrange o meu coração por amor. É saber que faço parte da intimidade que tantas pessoas desenvolvem com Deus, entrando num lugar secreto junto com elas, através da minha voz. Em cada canção, impossível não se sentir abençoada e agradecida ao saber que aquela mãe que perdeu sua tão amada filha, ao se levantar todos os dias, ouve canção como as minhas para conseguir viver mais aquele dia sem sua garotinha. A cada dia ela vai aprendendo e administrar sua perda e seus sentimentos. Enfrenta essa realidade, escrevendo uma história linda de força e dignidade. O seu testemunho me faz também querer que um novo dia sempre chegue e brilhe para mim, para que eu possa ir frente na minha missão. Mas Deus, como as pessoas me fortalecem e me fazem ser melhor, é com cuidado, alegria e quebrantamento que quero parar tudo para estar junto a elas e ouvi-las, nem que seja por um tempinho. Quero me alegrar com sua vitória e chorar com os que choram. Quero poder consolar os aflitos, sorrir com eles e abraçar a maior quantidade de gente possível, com singeleza e com real carinho, e ao final deixar-me amar. A marca do amor, da verdade e da cura. Eis o testemunho de uma dessas pessoas que experimentou o poder de um milagre. Tenho 27 anos e há alguns anos descobri que estava grávida. Eu me afastei de Deus e a minha vida me transformou em uma tribulação. Tive infecções, dores fortes, sangramentos e disseram que eu precisava fazer cesariana, porque estava com um sofrimento fetal e não podia continuar com a gravidez. Não aceitei e vim para um hospital no Rio, onde me disseram que era uma gravidez de alto risco, que eu precisava ficar deitada até o final. Eu estava com 6 meses. 1 mês e meio depois comecei a abortar. Fui levada para a CTI e o meu filho nasceu quase morto. Na primeira mamada, meu filho vomitou fezes. Jesus! A médica me disse que ele estava com grave infecção e que eu deveria rezar, me apegar com os santos, porque só eles tirariam o meu filho da CTI. Seu estômago estava colado no intestino e se ele sobrevivesse 15 dias tentariam operar. Eu me desesperara cada vez que ia vê-lo. Caretinha e cheio de tubos. E me desesperei mais ainda quando me disseram que ele poderia não sobreviver à operação. E caso ele não morresse, precisaria viver com um saco fora do corpo.
Saí do hospital querendo morrer. Saltei do carro da minha irmã e comecei a andar sem destino. Quando vi, estava na porta de uma igreja. A pastora Ludmila estava lá. Ela pediu que todos fechassem os olhos e disse: enquanto você está aqui, Deus está lá curando. Eu comecei a chorar e pedi perdão a Deus pelo que tinha feito. Pedi para ela levar a minha vida e dar vida ao meu filho. A pastora me garantiu que Deus ouvira o meu clamor. No dia seguinte, o meu filho ia ser operado. Cheguei perto e ele abriu um sorriso. Tive certeza de que Deus estava no controle. A cirurgia ia durar 5 horas, mas em menos de 2 meu filho saiu da sala. Quando abriram sua barriga, a passagem do estômago para o intestino que não existia estava lá. Ninguém sabia explicar. Meu filho hoje tem 5 anos e é uma criança forte. Ele é a prova do milagre de Deus. Milagres acontecem. O lugar perfeito para ver acontecer os milagres que o Deus vivo faz. É o coração como o teu e como o meu tem de acreditar com fé. Mais do que nós. Deus quer fazer agora mesmo milagres. Aqui nós finalizamos o capítulo 1. Nós iremos fazer uma outra leitura para iniciarmos o capítulo 2, para não ficar tão extenso os nossos vídeos. Se você já se sentiu abençoadíssimo com o conteúdo que está sendo publicado neste canal, ou com esse vídeo, eu peço para vocês nos abençoar com sua inscrição e acionando no sininho de notificação para você ser avisado dos novos capítulos. Amém? E o seu comentário e a sua curtida é muito importante para que o YouTube entenda que as pessoas estão gostando e ele pode entregar a mais pessoas. E o seu comentário mais importante ainda, para que eu veja que você está lendo esse capítulo, que você quer ver os outros capítulos e me inspirar a não desistir das minhas gravações. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus venha operar o sobrenatural na sua vida, como estamos aprendendo com essa leitura, com o testemunho da pastora e de muitas outras pessoas que ela está incrementando nesse livro. Amém? Fique com Deus.